Esse negócio da amizade na vida adulta é isso. Vai ser menos gente, menos tempo, só que eu acho que os laços eles vão ser muito mais conscientes. É aprender a tentar estar junto mesmo quando tá distante, é ter coragem de deixar ir quando for preciso, é nutrir de verdade quem a gente escolhe manter por perto. Oi, eu sou a Thaís e você tá ouvindo Como é que a gente tá? Um quadro no podcast Aonde a gente tá, que eu resolvi criar esse espaço para conversar com vocês sobre sentimentos e sobre as coisas que passam pela minha cabeça e para pensar na vida enquanto ela de fato acontece. E aí, gente, como vocês estão? Bom, mais uma semana e eu aqui firme e forte para tagarelar com vocês. E hoje, né, eu gostaria de falar sobre um tema que já vem martelando a minha cabeça há um tempo, que é a amizade. A gente fala muito sobre amor romântico o tempo todo e tal, mas nos últimos tempos eu tenho pensado também sobre esse fato da amizade e pensado também no que significa ser amigo depois dos 30. E aí eu já deixo aqui um parênteses, né? Que se você ainda não chegou nos 30, você provavelmente vai se identificar com alguma coisa e já já você vai me entender 100%. E se você já passou dos 30, com certeza, sinta-se abraçada ou abraçado do lado daí, porque eu sei que algo dentro das coisas que eu vou jogar aqui na nossa mesa, eu acho que vai fazer sentido. A primeira coisa que eu queria pedir pra vocês é pra vocês não esquecerem de avaliar o podcast. Como é que faz isso, Thaís? Ó, se você estiver ouvindo pelo Spotify, é só você dar 5 estrelas, que isso significa que você já conseguiu avaliar e o podcast fica melhor ranqueado pra gente poder aparecer pra mais pessoas. Agora, se você estiver vendo pelo YouTube, estiver ouvindo pelo YouTube, aí eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um like, que isso também vai ajudar muito. Mas vamos voltar pro tema, tá, gente? Vamos lá. Às vezes eu vou dar umas perdidas, mas acho que vocês já estão acostumando com isso. Então, né? Eu aqui, Taizinha, não sei se eu já comentei em algum episódio, mas estou agora com 32 anos e essa questão da amizade é uma coisa que tem pegado muito pra mim. É um tema que eu ando pensando muito, eu ando revisitando em diversos sentidos, né? Porque eu acho que parece que vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais a gente vai envelhecendo, eu sinto que vai ficando cada vez mais distante a gente conseguir criar laços sinceros e, enfim, fazer novas amizades, às vezes até manter amizades antigas. Mas, por outro lado, eu também acho que de algum jeito elas vão ficando mais verdadeiras. Eu vou explicando para vocês e aí vamos ajeitando esses pensamentos então. Começando, né, que uma das coisas que passa muito na minha cabeça é que, tipo assim, quando a gente era mais novo, as amizades elas pareciam, tipo, automáticas, né? A gente chegava na escola e era só um sentar do lado de alguém, dividir uma bolacha ou um biscoito, dependendo de onde você é. Tipo assim, fazer aquela pergunta: ai, você quer ser minha amiga? E aí, depois dessa fase infantil e tal, mesmo na época da faculdade, acredito que por conta de, tem que fazer grupo para fazer um trabalho ou coisas assim, era tudo mais fácil, parecia que as amizades elas chegavam até a gente de uma certa forma. Aí tem a questão do trabalho também, né, que é uma coisa que, querendo ou não, você tá ali dividindo momentos com pessoas que estão todos os dias com você, e por mais que às vezes você não tenha as maiores afinidades do mundo, naquele momento certas pessoas de trabalho às vezes se tornam grandes amigas porque vocês estão ali dividindo mais ou menos a mesma época de vida. Mas aí entram algumas coisas depois de um certo tempo, que é, por exemplo, no meu caso, hoje eu moro num motorhome, que, né, não é uma coisa muito comum, eu acredito, e não trabalho, não tenho uma rotina de trabalho com outras pessoas. Eu trabalho por conta própria, então eu não tenho contatos com outras pessoas. Não estudo mais, nada disso. Boa parte das minhas amizades hoje já estão, né, nessa fase da vida dos filhos e de ter uma rotina muito corrida e tudo mais. E aí eu acho que de repente parece que a gente não tem mais tempo e energia, e no meu caso, né, eu escolhi, né, essa questão de viver dessa forma, então até a questão geográfica para mim, parece que a gente não tem mais tempo de fazer amigo, a gente não tem mais essa oportunidade por conta de tudo
que vem acontecendo na nossa vida depois de uma certa idade, né. E assim, eu acredito que a gente vai ficando mais seletivo também, né, porque a vida adulta ela vai mostrando que realmente a quantidade não é o que importa. Eu lembro que, ai, quando a gente era adolescente e tal, a gente falava muito sobre isso, né. "Ah, não, porque, amigo a gente conta em uma mão", mas não era uma coisa muito que a gente levava, né, ao pé da letra, assim, não era uma coisa que a gente seguia muito. Hoje em dia, de fato, eu vejo o quanto, diminuiu a quantidade de pessoas que eu tenho, de fato, contato, que eu considero, assim, pessoas que eu falo: "Ó, não, essa pessoa realmente eu posso contar, é minha amiga, independente de qualquer coisa", sabe. E, assim, eu acho que isso muda muito, não só com a idade e rotina, quanto eu falei, mas eu preciso, né, uma vez que são as caraminholas da minha cabeça, colocar um pouco de como é a minha situação, pra vocês entenderem. Eu escolhi uma vida que ela é basicamente estar em movimento. Então faz 3 anos que eu moro no motorhome, viajando, e eu acho que o máximo de tempo que eu passo parada em um lugar é, sei lá, uma semana desde que eu comecei a viver dessa forma, e isso, de fato, significa que eu estou longe da maior parte das pessoas que eu amo a maior parte do tempo. Isso inclui amigos, familiares, conhecidos, gente boa, sabe essa coisa? E eu acho que quem muda de cidade ou de país, ou sei lá, tem uma rotina muito corrida em alguma forma, assim, acaba sentindo muito disso também, né? Que, infelizmente, eu não acho que toda amizade sobrevive à distância. E, ao mesmo tempo, existe uma beleza e uma valiosidade, nem sei se essa palavra existe, nas que sobrevivem a isso. Porque eu acho sim que a gente precisa adaptar a forma com a qual a gente se relaciona, uma vez que a gente tem uma vida aonde escolhemos sair daquele nosso convívio, da nossa cidade, perto das pessoas que a gente, né, que a gente gosta e tudo mais. E vem muita coisa com isso, né? Eu acho que a amizade que antes era uma presença física, que era, ai, vamos tomar um café, vamos marcar uma coisa no fim de semana, acaba sendo, sei lá, uma mensagem no meio de um dia ou uma ligação de vez em quando. E eu acho que essas pequenas coisas é o que fazem com que uma amizade continue acesa, sei lá, digamos assim. E assim, eu tenho um grande drama da minha vida, né, que é uma noia meio nova, assim, que eu tava um dia tomando um vinho com o Bruno é meu parceiro, que a gente tem os outros episódios do Aonde a Gente Tá podcast. E outro dia a gente tava conversando sobre o fato de repente, você é amigo de todo mundo, mas não é amigo de ninguém. E aí eu vou explicar pra vocês essa noia também. Existe esse lado, né, do fato de eu estar sempre em movimento, que me dá a sensação de ter muitos amigos, de ser querida, mesmo a gente viajando bastante e tal, a gente acaba fazendo muito amigo viajando, porque por conta da nossa presença nas redes sociais, por exemplo, né, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, a gente acaba conhecendo muita gente legal, a gente é super aquela pessoa que, tipo assim, chama a gente pra tomar um café, pra tomar uma cerveja, a gente vai, sabe? Então, a gente, apesar de viajar só nós dois de motorhome, vira e mexe, alguém visita, a gente vai na casa de alguém almoçar, tem esses encontros com essas pessoas e tal, e dá uma sensação muito boa, assim, sabe? Porque realmente a gente pega aquela parte de viver momentos extraordinários e muito legais e tal. Então, né, conhecendo muita gente, tem esses momentos e tal, cria aquele laço intenso por alguns dias e tudo mais. Mas quando chega a coisas como, sei lá, horas mais importantes, tipo aniversário, casamento, um convite especial para alguma coisa, sei lá, madrinha de casamento, de filho, enfim, sabe, essas coisas assim, é muito difícil eu ser escolhida. E outro dia, a gente conversando sobre isso, né, a gente estava pensando até que ponto isso era uma coisa que incomodava. Hoje eu entendo e eu não sou egoísta de, ai, ficar chateada com qualquer pessoa que passe por um momento especial assim, porque eu consigo ter a total consciência de que eu não sou a pessoa mais presente na vida daquela pessoa que vai passar por aquele momento, sabe? Então,
não tem como eu cobrar ou como eu querer ser escolhida, uma vez que eu tomei a decisão de não estar lá presencialmente, sabe? E eu não acho que não é porque não existe carinho e tal, mas é porque o estilo de vida que eu escolhi, pelo menos nesse momento, que eu sempre falo, né? A gente está em algum momento da nossa vida, não significa que aquilo é algo que nunca vai mudar. Mas nesse momento, o estilo de vida que eu vivo, ele faz com que eu esteja sempre em movimento e isso pesa, sabe? É como se a gente tivesse muitas histórias legais e colecionasse momentos muito bons, mas as raízes profundas, elas acabam não acontecendo de fato, ou pelo menos na maioria das vezes. Existem pouquíssimos casos na minha vida que eu consigo levar ainda essa questão mais profunda, mas infelizmente eu entendo que o que eu vivo hoje não deixa com que isso seja mais intenso ou com mais pessoas. E eu acho que eu não sou a única, né? Voltando nessa parte para quem mora fora, para quem já mudou muito de lugar ou que vai vivendo fases diferentes dos amigos, acaba sentindo essa solidão, será que a gente chama assim? Da gente ser muito querido, da gente viver essas coisas, mas acabar não sendo prioridade. E aí, assim, nesse momento, como eu falei, eu já entendi que são escolhas, para cada escolha uma renúncia, mas eu acredito que é uma coisa que, com o passar do tempo, pode ser que pese mais. E aí vai ser a hora de eu recalcular, de repente, a forma com a qual eu vivo hoje. E para quem passa a mesma coisa, né? Como eu falei, que mora fora ou passa por situações assim, eu acho que é de fato a gente tentar fazer novas amizades, né, dentro daquele novo contexto que a gente está vivendo. Se você mudou de cidade ou mudou de país, é se abrir para isso, pensando também em que você vai estar ali trocando energia com essas pessoas. Então, também não acho que a gente deva simplesmente fazer amizades loucamente só para não ficar sozinho, por exemplo. Uma vez eu conversei com uma amiga que ela mora numa cidade muito pequena e tal, e ela comentou comigo que ela tem algumas pessoas queridas e tal, nessa cidade pequena, mas que ela não se identifica com essas pessoas de fato. Então, assim, para certas coisas ela não consegue falar sobre determinado assunto, porque ela sente que ela vai ser julgada e tal. E eu vejo muito isso, sabe? Que quando a gente sai de perto das pessoas que a gente tá acostumado e tal, a gente acaba ficando amigo de umas pessoas que, tipo assim, no Brasil a gente nunca seria amigo, na nossa cidade, no nosso bairro a gente nunca seria amigo, mas aí, pra tentar pertencer de alguma forma, a gente se sujeita. Então, eu acho que a gente também tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Essa é uma coisa que eu penso muito pra quando eu, de fato, ter uma base e tal. Eu me envolver com pessoas que realmente fazem sentido e que eu sentaria com aquela pessoa numa mesa pra trocar ideia e falar sobre as coisas assim, independente de eu não conhecer ninguém, sabe? Porque eu assim, me basto muito em relação a. Eu não sou uma pessoa super carente, que preciso de atenção o tempo todo e não sei o quê. Então, de fato, eu prefiro, tipo assim, estudar o ambiente, entender o que realmente, tipo assim, pessoas que realmente fazem sentido pra mim, que têm a mesma vibe e tudo mais, do que só sair me envolvendo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado pra não, sei lá, não gastar a nossa energia à toa. Enfim, vocês entenderam, eu acho. Mas aí tem um outro tema também que me pega demais, que é a hora de terminar uma amizade, né? Porque a gente fala muito sobre o término do amor romântico, ai, do quanto dói o luto de um término, né? De um relacionamento longo aí, com um parceiro, enfim, né? Mas terminar a amizade também, como diz minha amiga Indy, é barril. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, assim, é quando a gente precisa chegar nesse momento, mas hoje eu entendo o quanto esse momento também é necessário muitas das vezes. É aquela coisa, a gente começa a perceber que aquilo não tá fazendo mais sentido, que aquela coisa que existia antes, aquelas afinidades não estão existindo mais. E aí a gente fica com aquela culpa de, nossa, será que eu tô desistindo fácil? Será que eu tô descartando uma pessoa? Porque eu não sei, a culpa do término de uma amizade parece muito mais tabu às vezes, né? Eu acho que a gente se sente assim muito como
como se a amizade tivesse que ser pra sempre. Eu acho que chega muito nesse sentido, né, quando a gente chega numa situação aonde não tá mais legal pra mim, não tá mais legal pra você, as ideias não estão batendo mais da forma que deveriam, e acabar com isso é tão difícil, né. A gente nunca sabe se é a gente que tá sendo a má amiga, se é a outra pessoa, mas pensando muito nisso, né, porque eu já falei pra vocês que eu penso demais, eu acho que, na verdade, as amizades elas são importantes em fases específicas, às vezes. E é lindo, assim, ver quando, sei lá, você tem amigo de vários e vários e vários anos, aquela amizade, sei lá, desde a adolescência, que você criou um grupo, ou tem aquela pessoa e tal. Por exemplo, a minha mãe, ela tem uma amiga há, sei lá, quase 30 anos, e a amizade delas é muito linda. Eu acho uma amizade assim, sabe, transcendental, um negócio assim, nossa, sabe, de Deus, um negócio muito diferente, um negócio muito bom. E eu fico olhando pra essa situação e falo assim, cara, que presente ter isso, sabe? Eu tenho pouquíssimas amigas muito próximas, assim, pouquíssimas mesmo, dessa, sei lá, se eu for pensar de 15 anos atrás, porque eu passei várias fases diferentes enquanto eu morei no Brasil, que pra quem não, né, não pegou essa parte, eu já não moro no Brasil vai fazer 10 anos. Então, assim, tô com 32, saí do Brasil com 22, que é aquela época que a gente tá, né, a vida tá acontecendo muita coisa ali, a gente tá saindo de uma certa fase indo pra outra. Então, eu mudei muito de casa quando eu morava no Brasil, tipo assim, em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, eu morei, sei lá, em quantas centenas de casas, assim, bizarro. Não sei nem se eu cheguei a terminar mais de 2 anos letivos numa mesma escola, de tanto que eu me mudava. Então, toda vez que eu fazia, né, laços, assim, aonde eu falava, nossa, essa amizade eu vou levar pra vida e tal, eu realmente, naquela época, eu levava. Mas você manter, principalmente naquela idade, e aí com a distância, e aí com falta de maturidade, e tantas coisas que vão acontecendo, eu acabei deixando muitas dessas amizades pelo caminho, né? E não porque, ai, briguei e tal, mas justamente porque, por muitos motivos, eu não me fazia presente, né? Tipo assim, a falta de dinheiro, às vezes, de poder ir de uma cidade para outra para visitar. Às vezes, maturidade mesmo, então, sei lá, já começava uma nova carga de informação na minha vida, porque eu mudei de escola e conheci outras pessoas, então era uma fase onde eu não conseguia administrar isso muito bem, sabe? Sei lá, são tantas mil coisas que hoje eu não tenho, tipo assim, amizade de infância, sabe? Aquela coisa que você olha para aquela pessoa. Eu tenho a minha prima, beijo Karen, acho que ela tá ouvindo, que a gente passa por muitas fases diferentes na vida, né? Eu acho que depois que a gente ficou adulta, inclusive, isso aconteceu com mais frequência, mas é a única pessoa que permaneceu assim na minha vida desde sempre, que eu me lembro desde sempre, que a gente divide assim piadas internas e tontices o tempo todo, assim, que hoje, né, por conta da distância, e por fases diferentes, a gente não tá tão próxima. Espero muito, 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 muito que isso mude um dia, porque eu acredito muito também nas fases, né? Às vezes a gente tá em fases diferentes da vida e é totalmente normal que a gente, às vezes, tenda a estar perto de pessoas que estão passando por uma fase mais parecida com a nossa e coisas assim. Mas, enfim, eu acredito que essa questão também de, às vezes, terminar a amizade é bom pra gente não ficar gastando energia aonde de repente cada um tá numa página muito diferente. Eu tinha muito medo disso antes e hoje eu já entendo com a maior assim maturidade de que se não tá bom pra mim, não tá bom pra você. Te desejo tudo de melhor, mas eu não acho que a gente precisa bater cabeça mais. E aí, queria falar também sobre a revisão que eu fiz na minha vida, sobre aquela coisa que tá na moda agora, que é o negócio de amizade de baixa manutenção, né? Porque por muito tempo eu acreditei muito nesse conceito, tá? Da amizade de baixa manutenção, porque como eu falei pra vocês,
Eu não sou uma pessoa super carente, que preciso de muita atenção, que preciso que você me mande mensagem todo dia pra saber como eu tô, que eu preciso estar em todos os lugares. Eu sou zero essa pessoa. Então, quando eu comecei a ver esse conceito, eu falei, nossa, eu sou muito essa pessoa. Ah, a pessoa da amizade de baixa manutenção, porque eu não te cobro, você não me cobra. Então, sabe essa ideia de que um amigo verdadeiro ele não precisa estar presente o tempo todo, que não existe cobrança, que mesmo no silêncio e na distância a conexão continua e tal? Eu ainda acredito que parte disso é real. Porque a gente não pode esquecer, né, que cada pessoa tem uma vida, tem uma rotina, tem as responsabilidades e tudo mais. E que a cobrança excessiva de você querer atenção, de querer, sabe, assim, que a pessoa fale tudo pra você o tempo todo e tal, ela afasta. Mas eu venho mudando um pouco a minha opinião sobre isso, porque eu acho que se a gente só vive da ausência, sabe, sem a gente nunca se atualizar da vida do outro, se a gente nunca sabe o que tá acontecendo, o que está sendo nutrido ali? Inclusive, estou falando isso já pensando em algumas coisas que eu preciso que mudar. Me veio aqui uma pessoa muito especial para mim que eu preciso voltar a nutrir. Que é uma pessoa, assim, nós duas já falamos sobre esse conceito de baixa manutenção. Acho que ela é muito zero da internet, então acho que ela nem vai ouvir esse episódio, na verdade. Mas eu acho que eu preciso saber um pouco mais dessa pessoa. Eu preciso ligar, preciso perguntar como tá. É aquela coisa, igual eu falei, a gente não precisa falar todo dia. Mas a gente precisa se fazer presente, pelo menos um pouco, para nutrir. Porque não adianta a gente se encontrar uma vez no ano, querer atualizar todas as fofocas, os babados e todas as coisas da vida, né? Todos os dramas que a gente vive um a cada dia. Um assim, né? Tô sendo modesta. A gente precisa fazer isso com que as coisas não sejam tão distantes. Quando, obviamente, quando a gente quer manter aquilo na nossa vida, né? Porque a amizade ela também precisa dessa presença, não necessariamente física, mas do contato, da troca, da atualização, da gente contar fofoca, porque senão ela vai virar só uma lembrança bonita de algo que um dia foi muito bom. E talvez a gente precise parar de romantizar que, ai, nossa, tudo bem você ficar sem falar por anos, e entender que nutrir relações exige essa intenção. Exige de vez em quando você mandar uma mensagem, você perguntar como tá, compartilhar uma coisa boa ou ruim, enfim. Porque no fundo, quando a gente fica muito no silêncio, acaba ficando no passado. Então, precisamos tomar cuidado. Gente, eu vou longe, né? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Vocês contam pra mim nos comentários se eu viajo muito, porque esses episódios que eu tô fazendo assim, só com o microfone ligado, eu nem ligo a câmera, que eu tô aqui, ó, descabelada. Fechei a janela aqui de casa, do motorhome, e é muito calor, né? Tô morrendo de calor aqui, mas tô sentada no sofá, com o gravador do celular ligado, o microfoninho na mão pra tentar melhorar um pouco o som, toda descabelada e viajando nesse áudio, gente. Nó. Mas assim, quando a gente também consegue manter aquelas pessoas especiais perto, eu acho que é algo pra gente se orgulhar. Porque eu fico pensando que a gente celebra tanta coisa na vida, né? Celebra boy, celebra relacionamento, celebra carreira, conquista, dinheiro. Mas conseguir manter uma amizade verdadeira, com distância, com todos esses fatores que às vezes vão contra que eu comentei aqui, eu acho que é algo muito precioso, é muito bonito, assim. E acho que a gente tem que se orgulhar e tentar manter. Aquelas pessoas que fazem com que, sei lá, te dão uma palavra e aquilo muda o seu dia de alguma forma, eu acho que a gente precisa tentar manter o máximo possível disso. Eu tenho passado por muitas mudanças nesses últimos anos, né? Principalmente depois que eu me mudei para o motorhome. Muitas pessoas saíram da minha vida, outras pessoas entraram na minha vida, poucas pessoas se manteram na minha vida, e essas pessoas eu olho assim. E são pessoas que sabem, assim, dos meus dramas diários. Por mais que eu não converse todo dia, eu acho que hoje em dia eu converso com quase ninguém, ou ninguém todos os dias, assim. Como eu falei, a correria do dia a dia é loucura, né, gente? Todo mundo sabe. Mas eu me orgulho muito, sabe? Das coisas que eu consigo manter, das pessoas que eu consigo manter. E acho que a gente não pode esquecer dessa coisa. E assim, né? Esse negócio da amizade na vida adulta é isso. Vai ser menos gente, menos tempo
só que eu acho que os laços, eles vão ser muito mais conscientes. Então, assim, é aprender a tentar estar junto mesmo quando tá distante, é ter coragem de deixar ir quando for preciso, como a gente comentou aí, é nutrir de verdade quem a gente escolhe manter por perto. Vou te deixar uma pergunta. Você tem celebrado as amizades que você tem agora? Faz um checklist aí, faz uma limpa se não tiver legal, termina aquela amizade que não tá te fazendo bem, mantém contato com aquela pessoa que você não conversa há muito tempo, mas que você sente saudade. Eu vou mandar mensagem pra um monte de amiga minha hoje, tô nem aí. Vou terminar de gravar esse negócio aqui e vou mandar um monte de eu te amo, um monte de mensagem, porque, enfim, não um monte, né, que eu já falei que não tenho muitas, mas vou fazer essa lição de casa aqui. Façam do lado daí também, porque é isso. As pessoas que a gente tem na nossa vida, eu venho percebendo cada vez mais o quanto é importante a gente manter, a gente mostrar que é especial e demonstrar de alguma forma, independente dos corres, da distância, enfim. Mas é isso, gente. Nossa, tô aqui que nem sei. Falei tanto, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam, então, de avaliar, de me contar nos comentários o que vocês acharam. Realmente é um assunto que tem me pegado bastante, que eu tenho refletido muito, que eu tenho tentado mudar. E já tem um tempo que eu queria falar sobre isso, e aí eu recebi um áudio de uma amiga, na real, do nada, né? Eu tinha que ter contado isso no começo do episódio, gente, mas enfim. Eu tô conversando com uma amiga que é esse tipo de pessoa que eu mantenho, que eu tento, né, ter esse contato desde sempre. E ela me falou, ela me agradeceu pelo fato de eu estar presente, de eu me importar, de eu perguntar das coisas dela. E eu quero ser isso para as pessoas que eu gosto. Então, enfim, faça isso do lado daí também. E até o próximo episódio. Conta aqui nos comentários o que você achou. Não sei se eu já falei isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ouvir. E beijo. Tchau, tchau.